Iniciando mais um podcast. Hoje, meu convidado é o dono da página São Roque Dados, Felipe Angelucci. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui participando do seu podcast e ter sido convidado para falar aqui com você e com o pessoal. E como funciona a sua página? Dê um resumo sobre sua página. Se apresente para os nossos telespectadores saberem melhor quem é o nosso convidado de hoje. Bom, meu nome é Felipe Angelucci. Eu criei essa página São Roque Dados, mas vou falar antes, né, minha trajetória. Eu sou formado em Ciências Sociais pela USP, onde eu tive uma formação diversificada. Assim, para quem não conhece o curso de Ciências Sociais, é um curso que abrange várias áreas que tem como enfoque o estudo da sociedade, vamos colocar assim, resumidamente. Então, lá dentro eu entrei em contato com essas várias áreas e várias vertentes de estudo, né? Eu tive uma trajetória de pesquisa dentro dessa carreira de ciências sociais e a criação dessa página do São Roque Dados se dá muito ligado a essa trajetória que eu tive de pesquisa e de conhecimento social, né? Mas o que é o São Roque Dados? São Roque Dados é uma página de divulgação de dados, basicamente. A ideia surgiu umas semanas atrás, tanto com o contexto agora do coronavírus, mas pelo fato de ter muitos dados sobre a nossa cidade aqui de São Roque, também da região, e que eu acho que não necessariamente as pessoas sabem disso, né? Não conhecem profundamente a cidade. Então, eu criei essa página de um modo de divulgar esses dados, eles atingirem o maior número de pessoas e eles serem o mais compreensível possível, né? Então, o objetivo da página mesmo é fazer uma comunicação, é divulgar algo que já existe, divulgar os dados que já existem. E, e agora, antes de iniciar, né? O Felipe já se apresentou. Agora, vou fazer o anúncio da nossa página do Facebook, porque nós temos uma página. Diálogo Podcast, o link está na descrição, caso você esteja vendo pelo YouTube. E também meu Instagram e meu Twitter pessoal também estão aí na descrição. Agora, iniciando, como está a situação de São Roque na pandemia? Como estão os dados da nossa cidade aqui? Então, André, é uma pergunta interessante porque a gente vê que, principalmente nessas duas últimas semanas, não sei quando que as pessoas estão ouvindo esse episódio, mas hoje que a gente está gravando, já nessas duas últimas semanas, a gente está vendo que São Roque tem um padrão de crescimento de 2 casos por dia, né? Só quero deixar claro, como eu falei antes, que eu não sou especialista em área de saúde ou epidemiologista, nem nada do tipo. Eu basicamente estou divulgando os dados que eles existem, né? Então, na minha opinião, a partir do que eu venho lendo, do que eu venho estudando e vendo em outras cidades, eu acho que apesar do crescimento, é um crescimento ainda de algum modo contido, né? O que o coronavírus ele apresenta é sempre um crescimento meio exponencial, ou seja, ele não segue um padrão de aumentar 2 casos por dia, ele segue um padrão de uma razão onde você vai aumentando os números exponencialmente, ou seja, você aumenta 2 num período de tempo, no outro período de tempo você aumenta 4, no outro período é 8, no outro é 16, 32, e vai aumentando nessa ordem de grandeza. São Roque não está seguindo isso, nem as nossas cidades próximas aqui, mas isso não quer dizer que é para ficar relaxado, né? Nem não tomar os devidos cuidados, tanto com as políticas públicas quanto com o cidadão no dia a dia, né? Com os cuidados mínimos de higiene, de evitar sair às ruas, né? Mesmo agora com essa flexibilização, a gente entende que não é para sair por qualquer motivo e mesmo caso você precise sair, seja sempre tomando esses cuidados, né? Mas agora nos dados aqui da nossa cidade, a gente vê que tem um aumento
vê que a cidade de Alumínio, por exemplo, é uma cidade em que os casos tendem a se manter bem estáveis, uma cidade que faz bastante teste e está mantendo um número praticamente constante de 11 casos, foi esses dias que aumentou um pouco. E das cidades mais próximas aqui, mais próximas da gente, que a gente tem divisa, acho que os piores são Vargem Grande, Tu e Biúna, onde a gente tem o maior número de casos, né? Então, caso alguém esteja ouvindo seja dessas cidades ou esteja próximo das cidades, é bom a gente sempre saber que essas cidades estão com o maior número de casos na região. E como você avalia a postura do município, né, da prefeitura do município de São Roque no combate a essa pandemia? André, eu acho que é uma posição complicada, porque a gente sempre sabe que as decisões elas estão vêm de níveis acima, né? Enquanto a gente tem no governo federal, tem algumas coisas que por muito tempo ficaram desencontradas, o Ministério da Saúde falou uma coisa e o presidente fazer declarações públicas falando outras coisas. Agora, recentemente, a gente teve uma mudança no método de divulgação de dados, o site já não apresenta mais um histórico, que era... eu não utilizava muitas vezes os dados lá do Ministério, mas uma vez eu até fiz um gráfico com os dados do Ministério, comparando com os dados da Prefeitura, agora eu já não tenho mais acesso a esses dados. A gente chegava lá, qualquer pessoa podia chegar lá, tinha uma tabela do Excel com dados de todas as cidades do Brasil, uma série histórica, então você via cada dia quanto que tinha aumentado de casos, de mortes, não existe mais isso, né? Então esse contexto nacional ali acaba interferindo, mesmo a gente sendo uma cidade pequena, acaba interferindo diretamente, porque ao mesmo tempo que o governo federal vai fazendo isso, vai tomando essas determinadas atitudes, o governo estadual tenta se colocar ao contrário, mas também sofre pressão, né, de diversos setores, tanto da parte da saúde, como também empresarial, preocupado com a economia, e eu acho que São Roque fica dentro desse bate ou rebate, né, uma cidade pequena que depende do turismo, do comércio, fica muito dependente de reabrir, então acho que tem que tomar cuidado, eu, como cidadão falando agora, eu entendo que precisa abrir, que algumas coisas correm risco de quebrar, mas eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, com muita sabedoria, muita sapiência, né? Tem que saber exatamente o que está fazendo, se basear em estudos, no que estão acontecendo em outras cidades, no que a OMS está falando, em como que estão os nossos números, a quantidade de testes que estamos fazendo. Então, eu acho que a gente não é uma cidade exemplar, está longe disso, mas também quase nenhuma outra cidade está sendo. O Brasil está longe de ser exemplar. Então, acho que para resumir, eu acho que São Roque não está nas suas melhores condições dentro dentro de uma pandemia, mas dentro do cenário que a gente enfrenta no Brasil, no estado de São Paulo, onde a gente tem quase que é um dos pontos onde tem mais casos, muito próximo à cidade de São Paulo, só que a gente também não tem o número de testes, a gente é uma cidade pequena, com poucos leitos, eu acho que a gente vem se virando, né? Eu fico preocupado se esse número de casos, número de pessoas ficarem infectadas ao mesmo tempo, se esse número aumentar muito, não sei como que a cidade vai dar conta. Se as cidades próximas, por exemplo, Mairink, se essas cidades também aumentarem, acaba extrapolando, vem para São Roque ou vai para Sorocaba. Se Sorocaba aumenta, afeta a gente aqui. Então é difícil falar que da nossa administração sem acabar pensando nessas cidades vizinhas, no nosso entorno, no própria dinâmica do país. Mas para resumir, eu acho que a gente tem tido uma administração que vem lidando, eu acho que medianamente, né? Porque deixa a desejar, mas também a gente não consegue ter muito apoio vindo de fora a nível federal ou mesmo estadual com
com o que a gente deveria estar fazendo, como outros países do mundo estão fazendo. Não só na Europa, né? Com outros países também que não são países ricos, que não estão ao norte, países como na Etiópia, onde a gente houve um grande número de testes, Nova Zelândia, outros países também que a gente chamaria de subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento. E agora, mais especificamente sobre o governo brasileiro, o governo federal, como você avalia, você avalia o que o governo tem feito no combate à pandemia? Então, eu já me adiantei um pouco na resposta, né? Eu acho que a gente tem tido um desencontro muito grande do que, como eu já disse, né? Eu não sou da área da saúde, então tudo que eu sei é o que vem sendo divulgado através da imprensa e através tanto da imprensa mais abrangente, como que a gente vê na TV Globo, no UOL, como uma imprensa mais especializada na área de pesquisa, né? A gente vê que o Brasil não vem atendendo ao mínimo, né, de número de testar. A gente tem pouquíssimo teste, a gente mal dá conta de testar as pessoas, a gente vive num país de muita desigualdade, onde grande parcela da população não tem as condições mínimas de saneamento básico. Então, como que a gente vai esperar que a pessoa tenha o mínimo de higiene e siga essa loucura de higiene de chegar em casa e ter que lavar o produto que você acabou de comprar do supermercado se a pessoa mal tem água encanada, não tem esgoto na própria casa? Então, é uma situação muito gritante dessa diferença, né? Eu acho que a gente aqui, como em São Roque, a gente tem a maioria da população não passa por isso, por não ter um saneamento básico, apesar da gente ter apesar da nossa cidade ter muita água vindo de poço natural, ou ter muita fossa ainda, né? A gente não passa por uma situação tão grave. E perante um cenário desse, um país dessa tamanha desigualdade, a gente tem tido uma liderança que parece que está em outro mundo, né? A gente não vê um alinhamento entre o que vem sendo feito, as medidas do governo federal com o que vem com o cenário do nosso país, né? Acontece algumas coisas, a gente vê que lógico que existe teste, o hospital funciona, o SUS é algo incrível, que sem o SUS eu acho que o Brasil estaria péssimo, assim, é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no Reino Unido, né, que é da onde a gente tem a maior inspiração, né, do SUS, o NHS dele, o sistema de saúde, como ele é essencial para dar conta de uma pandemia que também não foi controlada desde o início lá no Reino Unido, né, assim como não foi aqui no Brasil, e lá os casos aumentaram muito mais, graças a um sistema de saúde público. Eles podem atender toda a população do Reino Unido. Eu acho que aqui no contexto brasileiro, onde tem esse nível de desigualdade, se a gente não tivesse o SUS, todo esse número que nós estamos vendo de mortes seriam maiores, ou talvez não fossem tão grandes, porque a gente não teria condições de saber se essas pessoas estão morrendo de coronavírus ou não. Então, eu acho que, em resumo, né, que eu estou me estendendo demais já, mas eu acho que no Brasil, nós estamos lidando de uma certa maneira razoável, porque nós já tínhamos uma estrutura muito boa de saúde pública, mesmo com os diversos problemas. A gente é um dos poucos países que tem uma estrutura tão grande de saúde. A gente tem vários problemas de gestão dessa saúde pública, desses hospitais, da UBS, as UPAs, os pronto-socorros pelo país. Mas a gente já tinha uma estrutura muito boa de atendimento. Ela, mesmo subutilizada e com problemas. Eu acho que é ela que está segurando o Brasil do jeito que está, mas pelo que a gente vê, o panorama do futuro próximo não é nada bonito, né? Então, não é nada agradável e a gente não sabe até quando
vamos nos manter numa situação em que o Brasil está dando conta. É que é isso, nós estamos morrendo, morrem 1.000 e tantas pessoas por dia e a gente já quase naturalizou isso, não vê mais isso como um grande problema. Mas é uma coisa horrível e a gente me dá uma tristeza, um desespero profundo de ver que o debate no governo federal não está girando em torno de diminuir isso. Pelo contrário, os números estão aumentando e os assuntos estão outros. A sobrevivência do governo parece estar sendo mais importante do que a sobrevivência das pessoas, né? Mas eu vou parar por aqui antes que eu fique muito triste. E você, como sociólogo, dá para informar ou mostrar quais são os efeitos que a quarentena vem causando na sociedade? Você tem como dizer se tem algum efeito que venha causando na sociedade? Ô André, assim, já tô falando muito, você ainda faz uma pergunta dessa, eu vou ficar agora. Você tem tempo? Posso ficar aqui 1 hora falando agora. Não, pode falar, pode falar. Tá bom, depois você edita aí. Cara, eu acho que não só a quarentena, mas toda a pandemia é uma mudança muito grande na sociedade e nas sociedades, né? Nas várias sociedades do mundo todo, nas relações, todas vão ser diferentes, né? O que as pessoas estão falando de novo normal é uma parte da questão, né? Vamos lá, primeiro, uma coisa de cada vez, né? Na quarentena. Com certeza a quarentena altera em muito a nossa vida em sociedade. Essa questão de você ficar dentro de casa e não poder sair, não só você ter que ficar em casa, mas você ter que ficar em casa sabendo que existe uma pandemia, que é algo desesperador, né? Uma peste, algo que, a- que altera a nossa visão de futuro e os nossos planos sobre o futuro, que nos deixam inseguros. É uma situação que não é fácil mentalmente e fisicamente de você dar conta. Então, e é lógico que a gente tem que pensar que existem casas e casas, né? Como eu tinha falado, do Brasil muito desigual. Tem gente que consegue com muita facilidade ficar em casa, capaz de continuar uma rotina em casa, no home office, trabalhando e conseguindo se alimentar e continuar ativo economicamente e não falta o dinheiro, mas tem muita gente que não consegue isso. Tem muita gente que divide a casa com muitas pessoas, a gente sabe que isso é uma realidade no Brasil, nas periferias das grandes cidades, e às vezes das cidades médias, como a nossa, também é muito presente. E esse processo de ficar preso nessas diferentes condições, com certeza ele é de algo de um nível de alterar a nossa percepção de mundo, né? A nossa relação com nós mesmos e com as pessoas com quem a gente acaba dividindo esses espaços, né? Mas além disso, da quarentena, a própria pandemia, ela com certeza é um marco, vai ser um marco daqui uns anos, quando a gente voltar para estudar a história do mundo, a pandemia vai estar como um marco. Eu imagino que pode até ser um marco de mudanças de período histórico, assim, ou no mínimo um encerramento do século, assim como uma revolução industrial marca uma diferença de uma passagem de época, uma revolução francesa marca a passagem de uma era histórica para outra, a gente está passando por uma mudança histórica. Não dá para saber ainda qual que vai ser o peso disso, mas com certeza vai estar no seu livro de história um antes da pandemia e um pós-pandemia. E não que só a pandemia esteja mudando o mundo, mas as mudanças que vinham acontecendo antes da pandemia vão ficar mais claras depois da pandemia, elas vão se assentar. Então, eu acho que, dando um exemplo aqui mais rápido, a questão das nossas fronteiras no mundo, a relação com as fronteiras, né?
que a gente já vinha tendo questões desde muito tempo. Na Europa a gente via muito essa imigração, nos Estados Unidos a gente tem muito exemplo disso, de pessoas que migram para esses outros países e não são tratadas como cidadão, e também elas não têm uma condição mínima de vida, ou às vezes nem são aceitas nesses locais. A gente vai ter uma mudança muito grande nessa. A gente vê agora na pandemia como as fronteiras ficaram mais controladas. Eu acho que esse controle das fronteiras vai seguir como algo permanente por alguns anos, principalmente porque ela é um problema para os países desenvolvidos. Eles veem como um problema essa ida de pessoas de países do sul do mundo, né, países do continente africano, continente do Oriente Médio, do continente sul-americano, da América Latina. E eu acho que o que aparece para a gente é que a pandemia pode ser uma justificativa para esse controle total desses corpos, dessas pessoas que podem ou não podem entrar em determinados países. Eu acho que principalmente nos países mais desenvolvidos, o controle vai se tornar ainda mais acirrado. A livre circulação vai mudar muito. O próprio bloco da zona do euro, né, o bloco europeu e econômico, onde você tem uma livre circulação entre os países, não vai mais ser o mesmo, né? Assim como pode ser uma grande mudança geopolítica da própria China ter um lugar de mais importância, mas aí também é muito exercício de futurologia, não dá para saber. Mas é isso, entre esse exemplo das fronteiras, assim como outros, de relações de trabalho, que a gente vinha vendo como terceirizações muito grandes, a famosa MEI, né? Você vai virando empresa ou você vai sendo contratado por uma empresa terceira, é uma tendência que vai ser ainda mais presente depois da pandemia, né? E ainda mais e também um mundo mais virtual, mais conectado, com grandes softwares, dados, volume de dados, a, a consulta desses dados, a leitura desses dados. Eu acho que tudo isso são coisas que vinham mudando no mundo e que a pandemia vai ser um momento chave para a gente colocar no nosso livrinho de que a partir desse momento as coisas mudaram, né? Então não quer dizer que vai acabar a pandemia, a gente vai sair na rua, nossa, mudou tudo. Não, sempre toda mudança histórica ela é meio gradual, e no momento que a gente está vivendo ela é meio estranha, assim, mas passados os anos, passadas as décadas, vai ser possível olhar para trás e ver como esse momento foi um momento crucial na história do mundo e do Brasil também. E agora vamos chegando mais perto do final. Como sua página pretende trazer mais informação? Como sua página pretende noticiar mais a população com novos gráficos em outras publicações? Então, André, a página sempre ela veio com essa ideia, né, de trazer mais informações. Foi agora nessa semana, recentemente eu fiz essa parceria agora fixa com o Vander Luiz. Não sei se você conhece o Vander Luiz. Vocês já ouviram falar dele? Pai. Ah, então. Olha só. Então, eu fiz essa parceria aí com o Vander para ter alguns textos que dê para aprofundar um pouco mais o que esses dados vêm mostrando. E também tem uma abrangência que vai além do coronavírus, né? Eu também não quero ficar falando só disso. Eu acho que a gente precisa falar de outras coisas também. É que o assunto ele é tão urgente, é tão importante, mas também é algo que consome muito a gente. Eu sinto isso também, de ficar vendo esses dados, ficar coletando. Às vezes bate aquele desespero de ver esses números e entender que são vidas e tudo que está acontecendo, né? Então a página quer trazer também mais dados sobre a cidade, sobre a nossa população, sobre
sobre os nossos domicílios, sobre a nossa Mata Atlântica, sobre as pessoas que moram, que vivem em São Roque, a religião delas, várias coisas que são dados que eu não estou construindo, não estou fazendo pesquisa nenhuma, eu estou só coletando de diversas fontes e tentando transformar eles em algo que seja fácil para qualquer pessoa poder ver, poder pegar aquela foto, compartilhar e também, quem sabe, poder ajudar nas políticas públicas da cidade, né? Que eu acho que para mim seria um grande prazer saber que o que eu estou fazendo está podendo ajudar as pessoas a entenderem um pouco a cidade e poder ajudar a melhorar ela, a administração da cidade e as políticas que são feitas nelas, né? Por enquanto, a página é só de divulgação de dados, mas com certeza eu vejo o futuro dela ser algo que faça realmente pesquisa, né? Por enquanto não é possível, não dou conta, não dá pé, mas poder produzir esses dados, né? Poder fazer uma pesquisa na cidade, sobre a cidade, assim como tem pesquisas que a gente vê em São Paulo, a gente tem um grande volume de dados, a gente tem uma pesquisa histórica sobre história muito grande, e aqui em São Roque a gente tem muita informação de história, mas também percebo que é muito do nosso século XX, né? Meu, né? Você não nasceu no século XX. Mas o que a gente tem antes? Uma cidade tão antiga, a gente tem pouca informação sobre essa história além do Barão de Piratininga, mas um pouco mais sobre isso. Eu acho que dá para pesquisar mais. E fora essa parte histórica, eu acho que tem muito o que a gente aprender e conhecer sobre a nossa cidade, sobre os nossos rios, sobre como a nossa cidade foi construída, sobre a nossa área urbana, sobre a exploração imobiliária, sobre os morros que a gente é o nosso marco turístico, e é o visual, é a nossa paisagem sempre, né? Qualquer lugar que está da cidade você olha, você tem um morro. Depois conhecer um pouco de quem são. Esses morros têm dono? Alguém é proprietário daquele morro que você sempre olha? Eles são vários proprietários? É uma pessoa só? Ou aquele é uma área protegida? Então conhecer um pouco o que é a nossa cidade, assim, porque eu acho que saber o que a gente é, conhecer um pouco o nosso presente, mas também o nosso passado, como a gente se formou, é poder criar um futuro e pensar num futuro que possa ser próspero a partir do que nós somos e do que nós fizemos, né? Do que nós construímos e não deixar de lado essa partes da história que às vezes a gente não sabe ou elas ficam apagadas, né? Bom, chegamos ao final de mais um podcast. Antes de encerrar, Felipe, gostaria de dizer algo antes do final? Só que eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, André. É um prazer poder falar aqui com você. Agradecer também ao ouvinte que ficou me aguentando até agora. Assim, parabéns, você é uma pessoa muito paciente. Você deveria ganhar um prêmio. E eu agradeço do fundo do coração. E quem quiser saber mais, quiser conhecer a página, está lá no Facebook, São Roque Dados. E também tem no site do Vander Luiz, também tá lá, né? vanderluiz.com.br. Se eu falar errado, você me corrige aí, André. vanderluiz.com.br também tem matérias lá sobre esses dados que elas vão ser publicadas periodicamente. Então é isso, tá lá no Facebook, São Roque Dados e no Vander Luiz. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio número 13. Você provavelmente está vendo esse vídeo na terça-feira, então só queria dizer que sexta-feira tem mais. Um forte abraço, valeu.